Então, boa tarde a todos. Meu nome é Renato Sampaio, sou docente pesquisador da Juriscons, que é uma instituição conscienciocêntrica, nós vamos apresentar em seguida. E também sou formado na área de engenharia, sou professor universitário atualmente na parte de engenharia de software. E essa é a minha formação. A ideia de hoje, pessoal, é a gente conversar um pouco sobre esse tema, que é o Estado Mundial Cosmoético. Tá? Então, a gente tem feito essas palestras da Juriscons atualmente a cada 15 dias e trazendo vários temas que são correlatos aos temas que nós estudamos na Juriscons, que são a paradireitologia, né, o paradireito, paradever, a cosmoética, e o Estado Mundial, entre eles, é um dos temas das nossas pesquisas. Tá? Então, Estado Mundial Cosmoético. Né? Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar se temos aí, dentre os participantes, alguém de primeira vez na conscienciologia, ou que não tenham familiaridade com as ideias da conscienciologia, não tenham participado ainda de nenhuma palestra. Tá? Se alguém puder comentar aí, colocar no chat. Senão, a gente vai seguir com a breve introdução mais rápida, tá? E não dando tanta ênfase para aqueles que normalmente seriam de primeira vez. Então, nós estamos falando aqui em nome da Juriscons, que é a Associação Internacional de Paradireitologia. A Juriscons é uma instituição conscienciocêntrica, uma IC, dentre várias. Hoje temos mais de 20 instituições conscienciocêntricas, ou seja, instituições que pesquisam os temas da conscienciologia. Tá? É uma instituição interassistencial, multidimensional e universalista. Essas são as bases da IC, né, da Juriscons. Ela tem natureza científica, educacional e cultural, é político-apartidária, tá? E é dedicada à pesquisa, ensino, desenvolvimento, expansão e consolidação do tema da paradireitologia. Então, o mater pensene, ou seja, a pesquisa maior ou tema principal de assunto de pesquisa da Juriscons é estudar a paradireitologia e todos os seus componentes. Aqui a gente vai entrar nesse assunto em breve. Tá? E a Juriscons foi fundada em 2015, abril de 2015. Tá? Então, nós estamos, inclusive, agora em abril, daqui a uma semana, 25 de abril, né? Estaremos comemorando nossos 5 anos como IC. Tá? Vai ser o nosso 5º aniversário, vamos dizer assim. Tá? Então, essa é a Juriscons. Conforme todo o contexto da conscienciologia, né, de pesquisa, nós estamos baseados no princípio da descrenciologia. Então, nós sempre colocamos esse dizer, né, nas nossas palestras, em livros, por exemplo, publicações, né, não acredite em nada, nem mesmo que for dito aqui nessa conferência, no caso, né, experimente, tenha suas experiências pessoais. Então, essa é a base ou a premissa científica, o princípio científico da descrença que nós usamos sempre, né? Ou seja, cada um tem que olhar e escutar tudo que está sendo falado aqui com bastante critério e avaliar se faz sentido, se é interessante, se vale a pena se aprofundar, né? Ou se tem alguma discordância do que está sendo colocado, colocar as suas discordâncias ou colocar outros fatos, né? Outras abordagens. Tá? Então, isso aqui é base de todo conhecimento que é pesquisado ou gerado dentro da Juriscons e na conscienciologia de modo geral, né? Princípio da descrença. Tá? E a conscienciologia, que é o que está, vamos dizer assim, embasando ou fundamentando todos os estudos que nós fazemos, tá? É a ciência que estuda a consciência de forma abrangente. Então, quando nós olhamos para o mundo do ponto de vista da conscienciologia, nós olhamos o mundo de maneira multidisciplinar, multicultural, multidimensional, tá? Multitemporal. Esse multidimensional é muito importante da gente entender as múltiplas dimensões. Então, seriam, além das dimensões físicas, né, além aqui dessa dimensão intrafísica, outras dimensões, dimensão energética, dimensão extrafísica, dimensão mental. Então, nós não vemos a nossa manifestação restrita, que é essa dimensão, e sim mais ampla. Multiexistencial, ou seja, consideramos a condição de nós, né, como seres, como consciências, como nós colocamos,
podemos transitar por várias vidas ou viver várias vidas seriadas, né, séries de vidas. Então, tá aqui nessa vida intrafísica nesse momento, daqui a um tempo, dezenas de anos, por exemplo, ou daqui a um século, voltar a ter uma manifestação nessa dimensão intrafísica e assim por diante. Tá? Então, uma série de existências. O processo do holopensênico, holomnemônico, holobiográfica, tá? Holocármica. Então, tudo isso aqui tem a ver, né, com a manifestação multidimensional. Nós vamos falar mais à frente aí dos pensenes, mas a questão da memória, né, da holomnemônica, a possibilidade não só de nós termos existências para trás, mas também trazermos memórias, né, dessas outras existências, ou conseguirmos alcançar essas memórias, né, da nossa holobiografia, ou seja, nossa biografia para além desta vida. Tanto períodos que nós estivemos vivendo aqui nessa dimensão, quanto momentos que nós estivemos vivendo lúcidos, né, lúcidos ou não, em outras dimensões, né, períodos entre vidas intrafísicas. A condição holocármica, que é a condição de nós trazermos conosco, né, todo, vamos dizer assim, um grupo de, vamos dizer assim, consequências das nossas ações, né? Então, compromissos que nós temos, sejam eles mais ou menos positivos com outras consciências, então nós trazemos isso na nossa biografia, tá? E holossomática, né? Dentro desse contexto multidimensional, nós temos um corpo, um tipo de veículo de manifestação adequado para cada uma dessas dimensões. Desculpa. E as nossas reações perante as energias, tá? Então, nós vivemos do ponto de vista multidimensional, né? Nós vivemos interagindo com energias de várias naturezas, de várias dimensões. Então, a nossa manifestação o tempo todo é energética, né? Isso é interessante pegar até no contexto hoje do distanciamento social que nós estamos vivendo, né? Por conta da situação de pandemia que nós vivenciamos, aonde as distâncias energéticas, né, elas não existem. Nós ultrapassamos barreiras energéticas com as distâncias. Então, a partir da visão da Conscienciologia, né, nós permanecemos em contato com outras consciências, com nossos colegas, familiares e assim por diante, através das nossas energias. Tá? Então, é possível interagir de maneira energética, inclusive, à distância nessa dimensão e em outras dimensões. Então, isso é um ponto interessante. Okay, então, esses aqui são os preceitos da Conscienciologia, as bases de fundamentação da Conscienciologia. E a Conscienciologia ela é baseada nesse paradigma, que é o chamado paradigma consciencial. Tá? Então, a base desse paradigma assume a manifestação baseada na cosmoética, que seria uma manifestação nossa enquanto consciências de maneira mais ética, mais aprofundada, ou seja, uma ética para além da moral humana ou para além das culturas humanas, né? Nós vamos falar um pouco mais disso mais à frente na palestra, tem relação direta com o assunto do Estado Mundial, mas é uma manifestação mais, vamos dizer assim, correta, né? Mais uma manifestação, vamos dizer assim, mais direita do ponto de vista do fluxo do cosmos. Tá? É uma manifestação bioenergética, como nós falamos, então toda a nossa ação ela é energética, nós temos essa interação energética de várias dimensões o tempo todo, essa é a nossa manifestação. Holossomática nós falamos, né, a serialidade de vida multidimensional, e também baseado nos preceitos do universalismo, tá? Onde nós vemos, por exemplo, uma necessidade de expandir, né, a nossa visão para além de nós, né, compreender os outros, todas as consciências, sejam elas humanas, subhumanas, qualquer nível evolutivo, de maneira, vamos dizer assim, fraterna. Tá? Então, esses são os preceitos do universalismo, você compreender tudo e tentar interagir com todos de maneira harmônica. E a base da autopesquisa. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, né, está baseado num movimento nosso, interno, consciencial, de permanente reciclagem, ou permanente autoconhecimento, e esse autoconhecimento não crescendo, ou seja, eu olho a minha manifestação, quem eu sou, o que eu estou fazendo, e eu estou sempre buscando uma forma de melhorar essa manifestação, de me compreender melhor o mundo, né, as dimensões intra- e extrafísicas, as manifestações da consciência, tá? Para alcançar cada vez mais
vamos dizer assim, essas características de universalismo, da cosmoética na nossa manifestação. Tá? Então, esses são os pilares aí do paradigma consciencial. Aqui, basicamente, nós temos aí a visão dos nossos veículos, né? O corpo físico, soma, energossoma, o corpo energético, o psicossoma, nosso corpo, entre aspas, emocional, extrafísico, né? E o mental soma. Isso aqui é uma visão do nosso conjunto de manifestações, né? De corpos de manifestação, e ele pode ser experimentado, por exemplo, na prática, através de fenômenos como a projeção consciente. Então, quando se estuda, né, dentro do corpo de conhecimento da conscienciologia, quando se estuda, por exemplo, a projeciologia, nós podemos vivenciar tudo isso de maneira mais direta, mais prática, né, que são as nossas manifestações nas múltiplas dimensões. Então, isso aqui eu vou passar rápido, já que não vi ninguém aqui de primeira vez falando aí no chat, então eu vou seguir em frente. E aqui a teoria do Pensene, né, de que toda a nossa manifestação ela é baseada em 3 elementos, né, que são indissociáveis, onde o nosso pensamento, o PEN, o pensamento, junto com o sentimento, junto com a energia, são a base da nossa manifestação. Então, qualquer pensamento que nós temos, qualquer ideia que surge, né, associada a ela vai um sentimento, algum tipo de emoção, e ela vai com a carga de energia. Então, quando nós nos manifestamos, né, o nosso pensamento e o sentimento, eles são expressos como ação na nossa energia. Então, é uma ação energética. E essa ação energética, ela não tem limite, vamos dizer assim, físico, né, do ponto de vista de distância. Então, é por isso que, mesmo, por exemplo, voltando à ideia, né, no isolamento social, nós temos como nos manifestar e, vamos dizer assim, atingir ou alcançar outras consciências, outras pessoas, qualquer que seja o local, nessa dimensão ou em outras, a partir dos nossos pensamentos. Então, essa é a base da manifestação da consciência, a partir do paradigma consciencial. E aqui, mais especificamente, um tema de pesquisa, né, mater, vamos dizer assim, dentro da juriscons, que é a paradireitologia. Então, agora nós vamos pegar esse paradigma consciencial, ou seja, essa visão de mundo multidimensional, multiexistencial e assim por diante, e estudar, né, a condição da paradireitologia, que seria o quê? Né? Então, colocando aqui uma definição, que inclusive é do professor Jaime Pereira, né, está na Enciclopédia da Conscienciologia, um verbete. A paradireitologia é a ciência aplicada ao estudo e à pesquisa do paradireito e do paradever, fundamentando, através da autolucidez e do autodiscernimento, a conduta multidimensional cosmoética da consciência. E a implantação teática de neovivências e neorrealidades avançadas, entre as quais, no estado mundial, por exemplo, a parapoliticologia, a paradiplomacia, a holofilosofia. Tá? Então, essa é a ideia da paradireitologia. Então, só explicando um pouquinho desse conceito, né? Então, a ciência aplicada ao estudo e pesquisa do paradireito e o paradever. O que seria o paradireito e o paradever? Tá? Então, só dando aqui um fundamento do paradireito. Então, mais uma definição. Então, o paradireito é a ciência que estuda, né, de maneira técnica, as pesquisas e para-pesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e para-leis das manifestações conscienciais. Então, pegando um pouco, vamos dizer assim, fazer uma analogia, né, com o direito, no direito intrafísico, que é o que a gente conhece, nós conhecemos aqui nessa dimensão, é possível observar, né, onde o surgimento de leis, ele se dá muito em função, né, do convívio entre as pessoas, né, entre as consciências de maneira geral, na tentativa de criar regras, tá, para o bom convívio. Então, o direito está muito baseado nisso. Como é que eu consigo criar regras para que as pessoas convivam bem? Né? Agora, isso vai muitas vezes, né, baseado em visão de mundo, visão cultural, por exemplo, ou de uma época específica. Né? Então, criam-se leis, regras e assim por diante para o convívio daquele momento. Tá? Então, esse é o processo de formação das leis do direito intrafísico. No direito, no paradireito, né, que vai para além disso, nós estamos considerando aí o paradigma consciencial, as múltiplas dimensões e assim por diante. Então, a base do paradireito, ela é o fluxo do cosmos.
né? Então, está colocando aqui, ó, pense em ações justas, íntegras e retas conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos. O que significa isso? No paradireito, nós observamos, do ponto de vista do que acontece no cosmos, ou seja, do que acontece na vida em geral, nas múltiplas dimensões, e como é que as regras de convívio social afetam, de fato, as consciências. Então, no paradireito, nós tentamos estudar, ou, vamos dizer assim, traduzir, né, de maneira mais sistemática, quais são essas leis que regem a manifestação harmônica entre as consciências. Então, não são regras definidas, né, a partir da nossa observação do que eu tenho que fazer para impedir ou não algum tipo de comportamento, mas sim o que eu observo que funciona no cosmos, ou seja, o fluxo do que já acontece, né, e eu tento traduzir para compreender como é que ele funciona, para que eu possa ajustar, de certo modo, a minha manifestação mais coerente com esse fluxo do cosmos, ou com o que acontece já naturalmente. Então, essa é a ideia do paradireito. Então, a partir aqui do emprego correto, da energia imanente, né, da vivência para a vivência da mega-fraternidade. Então, a partir da ideia da compreensão do paradireito, nós vamos, aos poucos, ajustando a nossa conduta, né, do emprego das nossas energias e do convívio com outras consciências para viver de maneira mais correta, de acordo com esse contexto do cosmos. Tá? Então, essa ideia da compreensão do paradireito. E o paradever seria a condição, né, da consciência que é lúcida dos próprios compromissos, tá? Normas, princípios para leis justas, íntegras e retas, firmados com o desenvolvimento autoconsciente da evolução pessoal, entrosada à evolução do grupo evolutivo. Então, do ponto de vista do paradever, né, quem é que assume os paradeveres ou compreende? Quando você já está um pouco mais lúcido sobre esses paradireitos, ou esses paracompromissos que nós temos com o nosso grupo evolutivo, né, nós começamos a ficar mais lúcidos em relação ao que nós devemos fazer, quais são os nossos compromissos com o grupo evolutivo, o que eu tenho para fazer nessa dimensão. Então, vai para além, né, os paradeveres, eles vão para além dos deveres intrafísicos somente. Né? Então, para além da nossa profissão, do nosso dia a dia, né, o que mais que eu vim fazer aqui nessa dimensão e que são compromissos meus, né, com o meu grupo evolutivo? Quais são as minhas responsabilidades? Então, quem cobra o paradever somos nós mesmos. Né? Nós aqui nos comprometemos com algumas coisas, né, e nós vamos aos poucos ficando mais lúcidos em relação aos nossos paradeveres. Tá? Então, a ideia da paradireitologia é estudar essa relação entre o paradireito e o paradever, né, voltando lá na definição, fundamentado a partir da autolucidez, né, o autodiscernimento, né, e é uma conduta multidimensional da consciência, para a implantação, né, dessas neociências, neorrealidades, tá, entre as quais o Estado Mundial, que é o que nós vamos tocar hoje na palestra. Tá? Então, a paradireitologia, ou a base da manifestação da consciência de maneira mais paradireitológica, né, assumindo seus paradeveres, vai ajudar nesse tipo de manifestação mais reta, correta. Okay? E aqui nós vemos, antes disso, tudo bem, pessoal, em relação a esses conceitos? Tem alguma dúvida? Alguma pontuação? A gente às vezes vai falando aqui, esquece, né, de ver o feedback de todo mundo. Tá, qualquer coisa coloquem aí no chat e vamos em frente. Tá. Então, agora entrando mais no assunto da conferência de hoje, né, na ideia aí do Estado Mundial. Então, definições, né? Uma definição de Estado Mundial, dentro do contexto da conscienciologia, tá, é uma definição que o professor Valdo colocou no Homo Sapiens Reurbanizados, em 2003, nessa publicação, onde o Estado Mundial seria a política de cooperação, intercâmbio e integração universalista entre as nações, conquista possível devido aos avanços tecnológicos, sendo inevitável e o consenso ou a homogeneização gradual das leis e regras regendo esse regime, respeitando os direitos individuais ou culturais, tá, de determinada população.
Então, a ideia, né, de integração, trazida aí pelo Estado Mundial, é de uma integração universalista, tá, entre as nações. Então, respeitando direitos individuais culturais, ou seja, diferente de uma homogeneização, ou seja, domina tudo, passa a regra, fica todo mundo igual, não é essa a ideia do Estado Mundial. A ideia do Estado Mundial é chegar a um ponto no futuro onde nós vamos poder interagir de maneira global, só que de maneira bastante harmônica. Tá? Então, essa é uma definição do Homo sapiens reurbanizados. Em seguida, nós temos a publicação do professor Jaime Pereira, que é o livro Princípios do Estado Mundial Cosmoético, tá? Onde ele acrescenta, né, algumas ideias e desenvolve mais essas condições do Estado Mundial e dá um pouco de história, que a gente vai trazer um pouco aqui. Então, definições, né? Ele acrescenta ali estrutura de Estado ou governo único da humanidade, né, como definição, acrescentando lá a definição inicial do professor Val. Outros sinônimos: governo mundial, bioma planetário, federação mundial, né, Estado único e assim por diante. Então, tudo mostrando, tentando atender a algo mais global, né, integração global das ações, né, o colegiado planetário, por exemplo, ou seja, um tipo de coordenação a nível mundial, onde há uma harmonia de gestão sobre o nosso planeta. Então, essa ideia aqui as ideias estão por trás do Estado Mundial. E aí, no próprio livro do professor Jaime, ele coloca um histórico, né? E ele separa essa definição de Estado Mundial, né, na história, com as versões históricas, por exemplo, de impérios contíguos, né, de versões teocráticas do Estado Mundial, impérios globais também, e também o surgimento, né, o histórico de ideias sobre o Estado Mundial pacífico, né, de maneira pacífica, na história como um todo. Então, pensadores que já colocaram algo sobre o Estado Mundial ao longo da história. Então, começando, né, pelos impérios contíguos aqui, né, nós vemos o seguinte, que nós temos características, por exemplo, de dominação de algum grupo ou de algum país ou alguma nação sobre outra, né, estados que normalmente são totalitários, né, muito baseados no belicismo. Então, a dominação ou o surgimento do império, ele se dá por essa dinâmica de um grupo, ele, vamos dizer assim, tomar conta do outro, né, dominar o outro, e principalmente pelo viés bélico, né, então, pelo viés da guerra, né, da conquista, e também, muitas vezes, a imposição de cultura ou até uma língua. Então, você cria lá um império e você tenta homogeneizar. Né, você força de cima para baixo essa ideia de que eu quero unir tudo isso aqui, eu quero ter o poder e eu quero agrupar todos esses países ou essas regiões, né, esses povos, vamos dizer assim, num mesmo império, né, numa mesma cultura. Aí nós temos vários exemplos, né, exemplos ali do Império Persa, que durou por volta de 200 anos, né, antes da Era Comum ainda, Império Macedônico, que engloba a condição da Grécia, né, que expandiu muito o helenismo na região, então também foi algo há muito tempo, né, 300 antes da Era Comum. Tá? O Império Romano, por exemplo, do Ocidente, o Império Romano como um todo, ele tem uma duração muito ampla, de mais de um milênio, né, mas o do Ocidente especificamente, ele tem essa concentração em mais ou menos 400 anos, um pouquinho antes da Era Comum e 395 da Era Comum, tá? Então ficou concentrado ali na região da Europa, principalmente, se expandindo um pouco para o Oriente, e o Império Mongol, que foi um dos maiores desse período, né? Só que é mais recente, aí, do século XIII, né, ao século XVIII. Então, aqui eu fiz um recorte, né? Tem algumas fontes de pesquisa nessa área na internet, bem interessantes, e aqui tem um vídeo, eu coloquei até a referência, tem vários vídeos que tentam retratar um pouco disso na humanidade, que é mais ou menos retratando como que a humanidade ela passou por vários níveis de dominação, né, as diversas regiões do planeta. E eu vou começar a tocar aqui o vídeo de maneira rápida, tá? Ele está um pouco acelerado, mas só para mostrar, né, aqui, ó, só para mostrar a evolução, né? Então a gente vê, por exemplo, aqui o Império Persa, né, esse verde grande aí, né, num determinado momento se expandindo,
Logo em seguida, você vê um pouco outros impérios surgindo. Aqui na esquerda dá para ver o Império Romano, em roxo, ele se expandindo mais para o lado da Europa, né? E assim por diante. Então, cada império na sua dimensão, né, se dominando uma parte do planeta em um determinado momento, né? E, obviamente, tudo isso muito regado a guerras, né? Então, dominação e assim por diante. Então, o tempo todo você vê esse tipo de expansão bastante bélica por todas as regiões. E uma característica é que na sucessão, né, dos imperadores ou de quem coordenava, né, as ideias iam mudando e um tinha mais força ou não, então eles iam perdendo ou ganhando espaço dependendo da dinâmica, né, interna do império. Tá? Então a gente vê essa manifestação no mundo inteiro. Tá? Então só um vídeo histórico, tem um artigo, uma revista científica, depois vou colocar na bibliografia, que mostra o estudo desses impérios todos aí. O Império Mongol, por exemplo, foi um grande império, né, nesse ponto ali, pegou praticamente toda a Ásia e boa parte da Europa durante um tempo. Foi de dimensões mais de um continente, né? E mais para frente aí começam, por exemplo, as expansões marítimas, né? Então a gente vê os impérios não contíguos agora, né? Apesar de a gente estar falando desse assunto, mas expandindo pelo planeta como um todo, né? Então tudo isso muito ainda das dominações bélicas, vamos dizer assim, né? De conquistas e dominação, subjugação de outras culturas em relação à sua. Então, por que a gente está falando disso? Porque isso, de certo modo, né, mostra um pouco de um Estado não mundial, porque ele não agregava todo o planeta, mas um Estado de parte do mundo, né? Lembrando que nessas épocas, às vezes a visão do que era o mundo, né, também era mais restrita, né? Às vezes você estava na Europa, você achava que o mundo era a Europa, né? A extensão que você conseguia viajar. Com o desenvolvimento tecnológico, claro, a gente conseguiu viajar cada vez mais longe, né? Até a expansão marítima e assim por diante. Então, aqui a gente já vê o mundo já um pouco mais fragmentado, né? Mais ou menos próximo do que a gente tem nos dias de hoje. Tá? Então, é isso. Nessa condição de impérios também, ainda numa conotação um pouco bélica, né? Nós temos, diferente dos impérios contíguos, esses que são geograficamente separados, tá? Então, a abrangência global maior. Muitos da história desses impérios é interessante que eles falam que o império não dormia, né? Porque eles pegavam vários fusos horários, então extensão global, sei lá, parte do império estava na América, outra parte na Europa e na Ásia, então eles tinham uma abrangência quase que mundial, apesar de não total, né? Mas pelo menos do ponto de fuso horário abrangia muita coisa. Então, isso foi muito viabilizado inicialmente pelas explorações marítimas, onde conseguia-se viajar mais, né? Então, exemplos aí de Império Português, Espanhol, Britânico, Francês, Russo, né? Império Alemão, principalmente do nazismo, bem mais recente, e hoje se fala muito, né, do Império Americano, apesar de não por conquista de todas as terras, mas pela influência, principalmente econômica, que os Estados Unidos eles exercem em vários países, né, pela sua conquista de guerra hoje no mundo como um todo. Tá? Então, isso aqui são os considerados ali os impérios globais. Então, tudo isso muito por força econômica ou principalmente força de guerra, né, força bélica, militar. Aqui a gente acrescenta mais alguns dados, né, não estão na pesquisa do professor Jaime, mas isso é bem recente, né? Então, a gente fala de impérios globais e hoje a gente expande um pouquinho, né? O poder, por exemplo, não só de nações, mas também de empresas multinacionais. Então, o poder econômico, por exemplo, de muitas empresas multinacionais, tem um artigo da World Economic, está aqui, então, fala do poder econômico, por exemplo, de várias empresas serem equiparadas, né, ao PIB de muitos países. Tá? Então, o Walmart, por exemplo, aqui nessa lista à direita, é considerado como seria uma 10ª economia do mundo, né? Uma empresa sendo isso. E assim por diante. Então, só mostrando que hoje nós temos uma outra dinâmica, né, mais atual, que ela é diferente só dos países e ela abrange outras dimensões, né, de poder econômico que pode gerar dominações. Tá? Então,
Esse aqui no caso de empresas, do ponto de vista econômico. Aqui do ponto de vista, por exemplo, de empresas como alcance social. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o Facebook com quase 2,5 bilhões de usuários. Então, o que significa isso do ponto de vista, né, da possibilidade de um alcance, né, de tantas pessoas, ou de algum tipo de empresa que consegue influenciar, né, se quiser, para o bem ou para o mal, um grupo muito grande de pessoas. Tá? Então, só mostrando aí a abrangência dessas empresas. Então, empresas como o Facebook, YouTube, ali, que é do Google, né, o WhatsApp, assim por diante. O WeChat aqui, que é na China, né, também tem uma presença muito grande. Tá? Então, esses são outros tipos de condições. E aí, por fim, a gente vê os impérios do tipo teocráticos. Né? Então, característica deles são mais espaçados geograficamente, né? Porque aqui a lógica é da religião. Então, nós temos, antigamente tinham isso concentrados em regiões específicas, mas com o tempo isso foi sendo expandido pelo mundo. Né? Então, aqui não é uma questão só de terra, né? de região geográfica, mas sim de crença, né? religiosa ou de algum tipo de grupo, né? com um dogma ou conjunto de crenças específico. Então, a gente vê natureza dogmática, totalitária, né? Muitos casos com o objetivo de converter todo mundo ao mesmo conjunto de crenças, então isso acontece. Dentro do judaísmo, por exemplo, né? A diáspora do judaísmo para expandir para o mundo. Hoje a gente vê o judaísmo com influência global econômica também, né? Mas tem um tipo de presença mundial. A cristandade, então as religiões cristãs, né? Vamos dizer assim. Então, tem um dito que fora da igreja não há salvação. Então, nesse contexto aí de visão de mundo, né? Onde quem está fora dessa religião, né? Muitas religiões pregam isso, quem está fora da religião não será salvo, né? Vamos dizer assim. Então, é uma forma de mostrar, olha, nós temos que conquistar as pessoas pela crença, né? Para que todas façam parte do nosso conjunto de crenças, vamos dizer assim, tá? E o pan-islamismo também, com a Guerra Santa, com a Jihad, outro tipo de exemplo aí de impérios teocráticos no mundo ao longo da história e até hoje muitos deles continuam, né, influenciando. Então, tudo isso aqui influencia e mostra, de certo modo, a complexidade do cenário do mundo hoje, né, com que a gente tem que lidar. Se a gente está pensando numa condição futura de harmonia entre tudo isso, né, então, a gente vê nesse cenário, vamos dizer assim, as diferentes visões e como que a gente conseguiria, né, fazer não um consenso, mas trabalhar de maneira harmônica com tudo isso, né, com todas essas visões de mundo distintas por todas essas características. Né. No livro do professor Jaime, ele também aborda de maneira bem profunda, né, não vou entrar muito a fundo, mas ele aborda ali vários capítulos onde ele coloca, né, ideias ao longo da história, né, ideias de Estado Mundial, de princípios do Estado Mundial a partir de pensadores, né? Então, por exemplo, desde lá de Confúcio, onde ele já colocava, né, a ideia de um governo mais humanista, que visse mais as pessoas, né, ou priorizasse mais a necessidade das pessoas. Platão, por exemplo, que defendia a ideia de política para o bem humano, ele falava muito da psique, que hoje para a gente seria a consciência ou a individualidade, né? Mas isso ele falava em contraponto à manifestação da matéria, né? Então, que o interessante ou o importante não seria só os bens materiais, mas sim, vamos dizer assim, prestar atenção no humano, né? Na pessoa em si, na consciência, o que ela tem de valor, né, para a sociedade. Então, essa ideia de política, né, de harmonia social para o bem da pessoa, do humano, né, do direito humano até certo ponto. Tá? Kant também tinha as suas ideias de paz perpétua. Morgenthau, o realismo, também colocou as ideias do realismo político. Tá? O Enst, ele coloca a teoria da inevitabilidade do Estado Mundial, então ele coloca principalmente pela necessidade de não haver, ou da não destruição planetária através das guerras, né, de haver necessidade, historicamente, da gente chegar num ponto, entre aspas, de cooperação, né, para que a gente não, vamos dizer assim, entre em conflito irreversível, né, no planeta. Então, ele mostra essa teoria, né, publicada até recentemente, acho que foi em 2003,
artigos sobre isso. Então, as ideias de que, olha, nós temos que chegar a algum consenso, senão nós vamos perder, né, muito do ponto de vista mundial. Tá? E nós vemos também as manifestações de tentativa agora, né, de integração, tá, para a melhoria da harmonia mundial a partir da criação de organismos internacionais, né, por exemplo, para a manutenção da paz, cooperação entre países, tá? Muitos deles motivados por grandes guerras. Então, por exemplo, depois da Primeira Guerra Mundial, teve a Liga das Nações, que durou pouco tempo, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos, por exemplo, a criação da ONU, na década de 40. Então, você vê a ONU e a Unesco, que é um organismo, né, da ONU. Então, a ONU, a Organização das Nações Unidas, a Unesco, ali embaixo, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Então, são órgãos que tentam olhar de maneira global, né, para a harmonia entre os países, né? São ainda órgãos frágeis, né, do ponto de vista de tanto que eles têm termos de poder de influência nos países, nos governos e assim por diante, mas já é uma tentativa interessante de convívio, né, de harmonia. A União Europeia, né, vem também nessa linha, aí já mais recente, né, década de 90, também é uma construção social de muitas décadas até chegar nesse processo da União Europeia, onde a ideia seria, vamos criar um Estado europeu para tentar conviver de maneira mais harmônica, né, os países europeus. É claro que nós vemos isso muito, por exemplo, princípios baseados na economia, né, então muito do interesse de criar essa União Europeia, né, ele é liderado pela questão do poder econômico, né, tentar criar um bloco que seja forte, tá? Mas isso também tem consequências positivas, né, dentro da região. Então, você cria um cidadão europeu. E, recentemente, a gente vê, né, ainda a fragilidade dessa entidade, vamos dizer assim, né, com alguns países querendo sair da União Europeia, né, a própria Inglaterra já definindo, agora está em fase finais de definição da saída da União Europeia, com o movimento do Brexit, né, da saída deles, e outros países também economicamente mais fracos dentro da União Europeia, que sentem a pressão dos países mais ricos, né, em termos econômicos. Então, assim, é um movimento interessante já de integração, mas a gente ainda vê muita fragilidade, né, nesses grupos, né, ou nessas iniciativas. Tá? Mais recentemente, a gente está muito em evidência, né, a OMS, tá, que é uma organização para trabalhar com a saúde mundial. Né? O processo da pandemia que nós estamos vivendo, ele, de certo modo, evidencia muito, né, a necessidade desse trabalho de cooperação mundial. De outra forma, nós não temos como, né, lidar com uma situação que é mundial, né, que afeta. Então, de certo modo, ele mostra a fragilidade, né, do mundo, que algo que começa em uma região específica do mundo pode se alastrar e pode manifestar e influenciar todo o continente. Aliás, todo o planeta, né, de modo geral. E se não tiver cooperação e coordenação, né, não funciona. Então, tem que ser um trabalho integrativo, né, trabalho integrado. Tá? Então, isso é muito interessante. Por outro lado, a gente vê muitos países, né, nós vemos muitas ações recentes aí de países ainda muito voltados para o processo individual. Então, não, vamos fechar aqui tudo, vamos comprar os remédios para a nossa população em detrimento de outra. Né? Então, um país, às vezes, passando por cima do outro nesse momento. Então, a gente vê, em alguns lugares, muita cooperação, em outros lugares, ainda, uma competição muito grande. Tá? Então, isso é evidenciado nesse momento. Aqui, no final, só citei, né, um bloco que é um bloco econômico aqui da América do Sul, né, no nosso contexto, que é o Mercosul, mas que também tem muito mais a ação ainda econômica, né, do que de integração de políticas, sociedades e tudo mais nessa medida, né, visando aí um Estado mundial, por exemplo. Então, são pequenas condições que a gente vê, organismos que ainda não significam Estado mundial, mas que são né, ou protótipos da tentativa de trabalhar em conjunto na sociedade. Então, isso aí é exemplos de organizações. E a gente vamos discutir um pouquinho mais, né, do que seria essa ideia do Estado mundial cosmoético. Então, vindo de toda essa confusão que a gente viu do ponto de vista, né, das nações, né, da história humana, né, ainda muito
muitos conflitos entre as sociedades, os grupos, países e assim por diante, né, povos. Nós vemos hoje, por exemplo, uma das propostas do Estado Mundial cosmoético, né, que não, nós entendemos que não é para agora, vamos dizer assim, não é uma condição que vai se instalar de maneira global agora, né, mas é algo que nós temos que vislumbrar e já atuar nessa direção desde já. Tá? Então, ali no final ali lá do livro do professor Jaime Pereira, né, ele coloca essa definição de que o Estado Mundial, né, no Estado Mundial, a sociedade planetária seria formada por uma comunidade global e administrada por um colegiado universal, tá? O qual se baseia nos seguintes fundamentos. Aqui eu dei uma resumida, tá? Mas nós estaríamos trabalhando de maneira colegiada, né? Então, em vez de uma dominação mundial, não, uma cultura vai se sobrepor às outras, nós vamos trabalhar em forma baseado no universalismo, onde todos vão ser considerados, né? Todos vão ser parte de um colegiado, tá? Então, de maneira mais horizontal. Então, as bases, os fundamentos seriam esses. Primeiro, a parapoliticologia, tá? Então, aqui, além da politicologia, a parapoliticologia, ou seja, você entendendo, compreendendo as relações entre consciências de maneira multidimensional, então, para muito além dos interesses, né, pessoais ou de grupelhos aqui do intrafísico, mas muito mais para o interesse global, então, essa ideia da parapoliticologia, fundada ainda na holofilosofia reeducacional. Então, a holofilosofia seria a filosofia global, vamos dizer assim, a filosofia de tudo, né, onde engloba todo o conhecimento, né, toda a pesquisa, todas as áreas de conhecimento. Então, a ideia da holofilosofia seria uma filosofia que transcende a tudo isso, né, considerando todas as possibilidades, tá, de conhecimento. Tá? Então, essa seria a base. Parapolítica, baseada na holofilosofia. Depois, a paradireitologia, tá, da qual emana a harmonização da conduta e os postulados universais, a serviço da pessoa cidadã do mundo, livre e cosmoética. Então, esse Estado Mundial, né, seria baseado também na paradireitologia. Ou seja, todos os conjuntos, né, de preceitos intra- e extrafísicos de convivência harmônica. Então, essas paraleis que regem a convivência harmônica do nosso planeta, por exemplo, ou para além do nosso planeta, né? E a paradiplomacia como maneira de convívio harmônico entre as consciências. Então, convivialidade interconsciencial e interdimensional. Tá? Então, esses são os fundamentos do Estado Mundial cosmoético. Tá? Então, aqui, princípios que são sustentadores, né? Esses 4 princípios que são bases ou pilares do Estado Mundial cosmoético. Algumas características que vale a pena a gente pontuar, né, do Estado Mundial cosmoético. Então, algo que a gente já comentou um pouco, né? Então, colegiado gestor global. Então, a ideia de que a coordenação, né, não seria uma condição de um líder só determinando, né? O contrário do Estado Mundial cosmoético poderia ser, né, o Estado Mundial anticosmoético, onde você teria, sei lá, um líder totalitário e todo mundo obedecendo a uma só visão de mundo, né? O Estado cosmoético seria o contrário disso, ou seja, um colegiado gestor global, gestão colegiada horizontal. Todos teriam corresponsabilidades. Então, líderes de comunidades ou de grupos, né, por uma série de características, por exemplo, lideranças por conta da maior lucidez consciencial, elas poderiam representar, né, de maneira democrática as suas regiões, vamos dizer assim, né, num colegiado global. Tá? Integração das nações, então, que seria o diferente de você pegar uma cultura e impor em todas, não, vamos integrar mantendo a individualidade, né, preservando ali embaixo, ó, preservando as culturas e idiomas, mas com convivialidade sadia. Tá? Então, a ideia de cidadania universal, da pessoa se sentir pertencente ao total, né, ao todo, mas ainda preservando sua cultura e seus idiomas, por exemplo, locais, né? Não como sendo a única possibilidade de manifestação, tá? Mas sendo uma das possibilidades de manifestação manter a sua cultura local. A ideia, por exemplo, de idiomas universais como ponte entre culturas. Então, ao invés de um idioma que domine tudo, né, que seja o idioma de um país, por exemplo, sendo colocado,
algum tipo de idioma consensual que serviria de ponte entre as culturas. Então, você aprender sempre mais de um idioma, conversar com mais consciências, né? Poder entender os modos de manifestação. Então, isso são algumas características. Integração das moedas, né? A possibilidade de moeda única, por exemplo, né? Hoje, a gente tem muita característica de que blocos econômicos, eles dominam moedas, né? Então, os Estados Unidos têm muita força, né, com o dólar, a União Europeia tem muita força com o euro, né? Só que isso, de certo modo, cria uma pressão econômica nos países de moedas mais frágeis, né? Então, se a gente tem uma harmonia entre essa condição econômica, uma valorização maior, né, das individualidades, você pode criar uma moeda única baseada em valores, por exemplo, muito mais amplos, né? Valores do ponto de vista do quanto vale, né, o trabalho de cada pessoa, quanto vale a manifestação de cada pessoa, então, de maneira mais harmônica. Nessa condição do Estado mundial, tem a característica de que o para-direito ele permeará o direito, no sentido de que o direito ele vai ser cada vez mais amplo, né? Ou seja, o conjunto de leis intrafísicas ela vai evoluindo com a nossa cultura, com a melhoria e expansão da nossa cultura, ao ponto de nós aqui enxergarmos tão bem a multidimensionalidade que o nosso direito intrafísico ele vai estar muito mais parecido com o para-direito, né? As nossas leis intrafísicas vão estar muito mais próximas do que são as leis multidimensionais. Então, essa ideia, né, da chegada num Estado mundial cosmoético. Além disso, liberdades individuais, né? Então, cada um, né, a premissa aqui seria que cada pessoa ela tem muito mais maturidade, né, intraconsciencial, e ela precisa de cada vez menos, ali embaixo, livre de leis e decretos impostos, né? Então, eu não preciso mais de tanta lei me ditando o que eu posso ou não posso fazer, né? O cidadão dentro do Estado mundial cosmoético, né, o que se pensa é que a gente já chegou no nível evolutivo médio, né, as consciências chegaram no nível evolutivo médio, onde o autodiscernimento ele vai sobressair, ou seja, as pessoas já entendem o que é mais certo ou mais errado, o que é mais cosmoético, né, para se manifestar. Então, vai muito nessa linha, né? Então, as liberdades individuais elas ficam muito mais evidentes aí. Você não precisa impor muito, porque o cidadão, a consciência, né, o cidadão mundial aí do Estado mundial, ele é muito mais autoconsciente de si, dos seus limites e das suas influências em relação aos outros. Consequente a isso, né, a condição da autoconscientização multidimensional também vai ficar muito mais presente. A autoconscientização multidimensional nada mais é do que o indivíduo ele ter lucidez de que ele é um participante num mundo multidimensional. Então, nós vivemos em várias dimensões, as nossas ações, todas elas, têm consequências nessa e em outras dimensões, né? Então, não dá mais para viver, né, como a gente vive hoje, em que, não, todas as minhas consequências vão até a minha morte biológica, né, por exemplo. Então, terminei aqui, acabou. Vou viver a vida ao máximo, né? Não funciona assim. Quando você terminar aqui, tem mais coisa, né? Você está no extrafísico, tem mais um período. Depois você volta. Então, tudo que você deixou aqui de pendência, de alguma forma, vai ter que ser resolvido no futuro. Tá? Então, essa autoconscientização multidimensional, tanto de todas as dimensões, quanto da condição extrafísica, né, ela nos dá essa visão bem mais ampla, né, do que está acontecendo. Tá? E aí, mais por fim, a mega fraternidade vivenciada. Tá? Então, nessa condição de Estado mundial, o que vai predominar, né, é a convivência harmônica entre as consciências. Então, nós temos aqui uma pergunta, professora Cristina Nakaki, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, no DAC, o professor Valdo traz a hipótese de que o Estado mundial somente será implantado na Terra através da educação geral tecnológica. Qual sua opinião sobre isso? Ótima pergunta. Vejo, né, interessante essa ideia, né, de que a educação geral tecnológica, acho que essa pergunta essa afirmação é bem ampla, porque tecnologia eu acho que não é limitado, né, a só o que a gente entende de tecnologia digital, vamos dizer assim, né, do ponto de vista da computação ou coisas nesse sentido.
né? Mas sim da condição de encarar tudo de maneira mais técnica. Então, tecnologia, a gente pode usar essa ideia de maneira mais ampla, né? De que, de modo geral, né, como falou ali o professor Valdo, o Estado Mundial somente será implantado na Terra através da educação geral tecnológica. Então, a ideia é de que você seja cada vez mais técnico ou mais científico, né? Ou tenha procedimento para fazer as coisas. Tá? Então, acho que a gente pode interpretar de maneira mais ampla essa ideia tecnológica. E nisso eu concordo no sentido de que cada vez mais a gente tenha, né, condições de fazer as coisas de maneira mais assertiva. Né? Então, eu entendo o tecnológico não só do ponto de vista dos devices, né, dos dispositivos tecnológicos, que eles nos ajudam bastante, né, claro. Sei lá, hoje, por exemplo, só é possível a gente fazer esse tipo de videoconferência através da tecnologia computacional, né, a internet, os computadores, as câmeras e assim por diante. Tá? Mas eu entendo, eu vejo essa afirmação de maneira ainda mais ampla, ou seja, da ideia da educação, onde as pessoas elas são mais técnicas do ponto de vista de que elas são mais pesquisadoras, né? Elas vão mais a fundo nos procedimentos de fazer as coisas, né? Hoje nós estamos vivendo muito uma sociedade mais imediatista, né? Então a gente percebe muito as pessoas querendo resultados prontos, né? Então querendo pensar pouco, né? E agir muito por impulsos, né? Então acho que o tecnológico aí também tem essa relação de você conseguir ser mais profundo, né? Menos do impulso. Deixa eu ver o que mais aqui. Você considera também quanto à aplicação de técnicas propostas pela Conscienciologia? Com certeza. Então, quando eu falei de maneira técnica, né, técnica de modo geral. Então, por exemplo, dentro da Conscienciologia, nós temos um cabedal enorme hoje de técnicas. Por exemplo, técnicas para autopesquisa, né? Procedimentos, ou conjunto de procedimentos para que você, sei lá, faça reciclagem de um traço seu. Então, uma das técnicas que nós usamos muito dentro da Juriscons, né, é a técnica de você definir um código pessoal de cosmoética. Então, a partir do momento que você define, né, um conjunto de condutas para que a sua manifestação ela seja cada vez melhor, né, e você coloca cláusulas nesse código para você ficar se verificando e se, entre aspas, policiando, né, nas suas condutas, isso é uma técnica, isso é uma vivência técnica, né, uma tecnologia, vamos dizer assim, o CPC é uma tecnologia para a gente ser mais assertivo na nossa manifestação, ou seja, para que a gente possa acelerar a velocidade das nossas reciclagens pessoais. Então, com certeza, está aí dentro das técnicas, né? Outra técnica muito importante aqui, dentro da autoconscientização multidimensional, né? Pronto, então é isso mesmo, né? O CPC, CDC, CGC são alguns exemplos, exatamente. Tá? Código grupal, né, de cosmoética também, nós temos o nosso da Juriscons, né, impresso, definido. Outra técnica que eu queria falar, que é muito importante em todo esse contexto, tá? Aqui, pegando a condição da autoconscientização multidimensional, é a técnica da projeção consciente, que às vezes ela é muito esquecida, né, dentro de todo o cabedal de conhecimento que a gente tem da Conscienciologia, tantas técnicas, tantas condições, vamos dizer assim, tantos assuntos, né, interessantes, mas aqui é uma técnica básica, né, para que a gente afirme ou reafirme a nossa vivência multidimensional aqui nessa dimensão. Então, através do exercício, né, da projeção consciente, nós conseguimos entender melhor a nossa vivência multidimensional, né? Então, isso amplia, isso reforça o tempo todo da gente não estar pensando só aqui no intrafísico, mas vivenciando o extrafísico diretamente. Tá? Deixa eu ver aqui, o Leandro aqui tinha falado também, mas em contraponto, a crise do Estado Mundial Cosmoético não seria mais uma questão de padrão de melhor consciencialidade de conduta? Sim, também. Né? Ele é um padrão de conduta, mas para que a gente chegue lá, nós vamos precisar de todas essas técnicas, né? De toda essa tecnologia. Vou falar um pouco mais aqui agora, vou seguir. Tudo bem, pessoal? Respondi aí as perguntas? Acho que é isso, né? Estou tentando ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tá? Nessa linha da manifestação do Estado Mundial,
que nós temos, né? Então, por exemplo, relacionado ao movimento evolutivo do planeta. Então, a gente tem aqui a teoria da reurbanização extrafísica. Tá? Então, o professor Valdo traz lá no Reurbanizados, aqui Vieira, 2003, então venham aqui, a Reurbex, ou reurbanização extrafísica, é a mudança para melhor dos ambientes e comunidades extrafísicas doentias, anticosmoeticamente degradados, patrocinada pelos serenões, com a finalidade de higienizar o holopensene intrafísico das áreas das SOCIMs, sobre as quais exercem influência antievolutiva e deletária para a humanidade. Então, a ideia da Reurbex, a reurbanização extrafísica, é, olhando para o planeta atual, né, historicamente a gente vê toda essa confusão, toda essa dificuldade de convívio harmônico, né, ou seja, na verdade, o convívio sem muita harmonia, né, e identifica-se, a teoria da Reurbex mostra, né, de que isso também já aconteceu, né, em outras condições de outras sociedades, outros planetas, né, onde chega um ponto onde há uma massa crítica suficiente no planeta para dar, vamos dizer assim, fazer algum tipo de intervenção mais direta, né, para acelerar o processo evolutivo. Então, quando é que nós vamos chegar no estado mundial? Quando nós tivermos um convívio mais harmônico, né? Agora, olhando para a sociedade de maneira geral hoje, né, olhando há 100 anos atrás, há 300, há 400, há 500 anos atrás, como é que é o nível de harmonia que nós temos? Tá? Então, nós observamos ainda muito baixo, né, muita guerra, muitos conflitos e assim por diante. Então, a Reurbex, ela é uma forma, né, de você fazer algum tipo de intervenção mais direta na sociedade intrafísica e extrafísica para tentar provocar reciclagem nas consciências para que esse tipo de manifestação mais harmônica ele venha mais rápido, né, vamos dizer assim. Então, a Reurbex ela tem esses 3 objetivos básicos. Então, primeiro é o objetivo individual, que é a reciclagem individual, né, das consciências. Então, abordar cada consciência individualmente para trazê-la, né, para a realidade, vamos dizer assim, né, virarem consciências reurbanizadas. Então, esse é o objetivo inicial individual, pegar cada indivíduo e provocar reciclagens nele, ou seja, mostrar para ele algo diferente, né, do que ele estava, às vezes, há séculos pensando de uma mesma forma. Tá? Tem o objetivo extrafísico de reciclagem coletiva, então pegar as comunidades extrafísicas, por exemplo, da paratroposfera ou da baratrosfera, né, e provocar algum tipo de transmigração, né, ou ressomas em massa. Então, trazer as consciências aqui para o intrafísico, aquelas que estavam com um padrão estagnado multidimensionalmente há muitos séculos ou até milênios no extrafísico, né, com um padrão pensênico, que o interessante da gente ver isso é assim, que o padrão pensênico dessas consciências não é que ela está lá distante, isolada, e o problema está lá guardado na caixinha. Essas comunidades extrafísicas, elas estão influenciando diretamente no convívio intrafísico aqui. Tá? Essa que é a visão multidimensional integrada que nós vamos ter que ter da realidade. Então, o que está sendo manifestado pensenicamente no extrafísico por esses grupos de consciências mais doentias, né, ou nós na condição doentia quando estávamos nessa condição, né, está influenciando o intrafísico. Tá? Então, um dos objetivos da reurbanização extrafísica, pegar esses bolsões de consciências com manifestação com padrão patológico e tentar furar essas bolhas ou tentar provocar algum tipo de reciclagem. Seja através de transmigrações, ou seja, pega esse grupo de consciências e transmigra ou migra para outros planetas, ou, por exemplo, faz eles ressomarem, ou seja, nasce todo mundo aqui, né? Ou nasce um percentual grande de consciências aqui no intrafísico. Tá? E o objetivo intrafísico das reurbanizações gerais aqui humanas. Né? Então, as comunidades aqui que são assediadas por essas comunidades extrafísicas, né? Que são muitas vezes as causas dos problemas, né? Hoje a gente está vendo isso, né? Os efeitos da reurbanização com a superpopulação, superlotação aqui na dimensão intrafísica, tá? Crescimento aqui da população, que é tudo efeito do quê? Desse movimento de reurbanização traz para cá. Agora, por que é possível fazer isso nesse momento agora, no século XX, século XXI? Porque nós chegamos num ponto, né, essa é a teoria de que chegamos num ponto no planeta onde há um nível mínimo de equilíbrio nas consciências de modo geral, de modo médio,
que esse tipo de movimento, ele vamos dizer assim, nós suportamos, né? Nós temos condições de suportar uma quantidade grande de consciências com nível mais patológico aqui no intrafísico e lidar com isso, né? Então, hoje, se a gente olhar a manifestação, por exemplo, de vários governantes do mundo, da sociedade de modo geral, né, como as pessoas se comportam, né, nós vemos uma intensificação até, né, tá cada vez mais exacerbado, dessas manifestações mais, por exemplo, contra a ciência, né? Então, movimentos contra a ciência, movimento do terraplanista, movimentos anti-vacina, né? Movimentos anti-pesquisa, e assim por diante. Quer dizer, isso está muito acentuado hoje, tá? Muito provavelmente em função desse movimento da Hellbacks. Tá? Agora, sem o movimento da Hellbacks, tá? Não, vamos dizer assim, o caminhar evolutivo do planeta, ele teria um fluxo muito lento, né? Com o movimento da reurbanização extrafísica, a gente consegue acelerar de maneira mais técnica, sistemática, vamos dizer assim, a mudança de comportamento, a possibilidade das pessoas reciclarem os seus comportamentos. Então, isso é provavelmente o que aconteceu com muitos de nós, né? Em algum momento. Muitos de nós conseguimos, inclusive, passar pelo curso intermissivo, ou seja, tivemos a oportunidade de não só serem reurbanizados nós, né? Mas também ter algum tipo de vivência mais lúcida no extrafísico, tá? Para se comprometer com o que a gente tem que fazer aqui no intrafísico, ser parte desse processo de reurbanização intrafísica. Tá? E aí, características, né, da Hellbacks, uma ação multidimensional, né? Tem o contexto das consréus, então os consréus, só para clarear aqui, são as consciências reurbanizadas, então justamente, né, a consciência que estava numa condição bastante degradada extrafisicamente, e ela está na posição agora de poder ser dada uma condição de reciclagem, né, aqui no intrafísico. Então, muitos de nós participamos dessa condição, né? Hoje, talvez, boa parte de quem fez curso intermissivo está um pouco melhor do que aquela primeira reciclagem, né, da Consréu mais, vamos dizer assim, menos harmônica do ponto de vista da manifestação, tá? Mas ainda temos muitas características, né? No livro Homo Sapiens Reurbanizados tem uma lista, né? O professor Valdo faz uma elencologia de 100 perfis de consréus, onde várias das características patológicas nós podemos observar e também nos identificar, né? O quanto percentual de nível de patologia dessas consréus nós temos, tá? Então, passa por isso, a consréu, baratrosfera, as comunidades de transição, né, até as ressomas aqui no intrafísico para participar desse processo. Então, o processo de reurbanização, ele é um meio, né, um mecanismo, que ele é coordenado por consciências mais lustras, serenões, evoluciólogos e equipes dessas consciências mais lustras, para que a gente possa, por exemplo, num futuro, chegar ao estado mundial. Tá? Então, é uma forma da gente acelerar esse processo de reciclagem. Tá? Pronto. Aqui algumas conclusões antes de a gente chegar no final, né? Então, aqui, nós, né? Então, do ponto de vista do Estado Mundial, é interessante entender que o Estado Mundial, ele não vai ser imposto de fora para dentro, né? Ele não vai ser uma condição de que alguém vai chegar aqui, um líder super evoluído, vai chegar e vai instalar o Estado Mundial. Pronto, daqui para amanhã, né? A Terra vai ficar harmônica, todo mundo convivendo bem. Isso nunca vai acontecer. Tá? Até porque algo nesse sentido seria um estupro evolutivo no sentido amplo. Né? Então, o processo que tem que acontecer, o que vai acontecer o Estado Mundial, ele surge a partir de cada um de nós. Ele é uma responsabilidade, né? A instalação do Estado Mundial é uma responsabilidade individual de cada um de nós, consciências. Então, cada um de nós é uma mini peça em um mecanismo multidimensional. O que significa isso? Cada um de nós é uma parte, é um agente que, a partir da nossa reciclagem intraconsciencial, ou seja, de tudo aquilo que eu vejo em mim de manifestação que seja ainda patológica, né? A partir do momento que eu começo a mudar a forma de eu encarar o mundo, de eu vivenciar e de eu, principalmente, me manifestar, a partir do momento que eu consigo manifestar de maneira mais ortopensênica, ou seja, de maneira mais correta, seguindo o fluxo do cosmos, eu começo a ser um agente, tá?
positivo nesse movimento de maximecanismo multidimensional. Então, em vez de estar puxando a média, vamos dizer assim, para baixo, eu estou começando a querer me manifestar um pouco mais acima da média. Então, tentando melhorar o nosso holopensene, vamos dizer assim, mundial, né? Manifestação mundial. Então, deixa eu ver aqui. Tem outras perguntas, depois, ok. Maria Eugênia, Renato, poderia considerar a denominada terceira onda democrática, em que diversos países autocráticos, a exemplo da Primavera Árabe, vem extinguindo a autocracia como um movimento menos díspare no sentido do pensamento pró-Estado mundial? Eu penso que sim, né? Muitos desses movimentos estão acontecendo recentemente, né? Então, voltando lá à questão da tecnologia, o papel, né, da tecnologia também nessa condição de Estado mundial, o que está acontecendo muito muitas dos grupos, né, ou dos países que viviam de certo modo enclausurados ou fechados em si, hoje, a partir da mídia digital, da internet, dos processos de intercomunicação que nós temos no planeta, tudo isso está cada vez mais claro, né? As pessoas estão começando a ter acesso a informações que elas não tinham. Então, algumas que viviam em estados totalitários, por exemplo, fechados, né, eles podem ficar numa condição, eles começam a vislumbrar, né, através das notícias mundiais, outras formas de manifestação. Então, muitos começam a se rebelar, por exemplo. A gente vê aí países onde a população começa a se rebelar contra os regimes totalitários. Então, é um movimento muito positivo, é um movimento que dura muito tempo, provavelmente vai durar décadas, né, enquanto a gente tiver mínimo de harmonia ou democracia implantada, mas também é interessante ele surgindo a partir da população, né? De outro modo, alguns países, né, através da ONU, tentam regular ou ajudar a democracia no mundo, mas também tem abusos, né? Países, por exemplo, que em nome da democracia vão lá dominar outros países. Então, tem todo esse movimento acontecendo, que também indica, né, a possibilidade desse movimento pró-Estado mundial. Ok, Eugênia? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Deixa eu ver, tem mais pergunta aqui. Professor Renato, professora Cristina, então, como você entende que as cognópolis podem contribuir para o desenvolvimento e fixação de neossinapses e reciclagens íntimas nos cognopolitanos em prol do Estado Mundial Cosmoético? Nesse sentido, o professor Valdo, ele tem, inclusive, um verbete, que é o proto-Estado Mundial, né? Então, ele defendeu esse verbete, acho que foi em 2011, 2012, não lembro exatamente a data, mas é o proto-Estado Mundial. E a proposta desse verbete é justamente verificar o seguinte: como que nós podemos implantar um protótipo, né, de Estado Mundial em cada cognópolis, né? Então, foi colocado, né, a ideia na época lá na CI, na Cognópolis Foz, mas a ideia seria como é que a gente pode, minimamente, se organizar internamente aqui para tentar minimamente viver os princípios de um Estado mundial dentro de uma comunidade muito pequena, né? Então, ali, uma comunidade de em torno de 1.000 pessoas, né, vamos supor, menos de 1.000 pessoas, convivendo. Tá? Por quê? Porque é só a partir desses pequenos grupos fazendo o movimento de tentar entender como é que funciona essa harmonia, né, que a gente vai conseguir expandir ou tentar dar algum exemplo, né, compreender o exemplo de como seria isso na escala global. Tá? Então, vejam, na Cognópolis, é óbvio, né, tem muitas pessoas com muitas ideias distintas, né, tem muitas pessoas até com crenças ou filosofias de vida diferentes, mas até certo ponto existe um denominador comum, né, de pesquisa da conscienciologia. Então, é um mínimo, né, uma comunidade mínima, né, existe uma teoria de que o Estado Mundial ele surgiria a partir de uma comunidade global, né? O que seria uma comunidade global? Seria uma comunidade que tem minimamente algum nível de afinidade no convívio, nas ideias, né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando em prol da evolução e outros também estão pensando em prol da evolução e têm ideias libertárias ou tentam ser antidogmáticos ou trabalhar nisso, por mais que a gente tenha ainda várias características, né, dogmáticas até dentro dessa CCI,
mas a gente está tentando fazer algum esforço nessa direção. Então, as cognópolis, elas podem atuar como, né, balão de ensaio de Estado mundial. Balão de ensaio em que sentido? Como é que eu pego um grupo e eu tento trabalhar de maneira democrática? Como é que eu instalo, por exemplo, uma democracia pura, né? Isso já existe esse movimento na CCI, mas como é que eu instalo de maneira prática, né, a democracia pura dentro da Cognópolis FOSS, por exemplo, ou dentro de outras cognópolis? Então, a partir desse tipo de manifestação, a partir desse tipo de estudo, né, nós vamos poder começar a dar um exemplo, né, ou pelo menos compreender melhor o que significa, né? Hoje, por exemplo, para nós, o Estado mundial, ele pode parecer algo muito utópico lá na frente, né? Algo que vai ser alcançado, sei lá, daqui a centenas ou até milhares de anos, né? Nós não sabemos qual vai ser o timeline, ou a linha do tempo, onde a gente vai alcançar esse nível de vivência global. Mas hoje nós já podemos tentar fazer esse nível de vivência pelo menos numa escala menor, né? Então, a compreensão e a tentativa de implantar um mini, um proto-estado mundial dentro de cada comunidade dessa, ou entre as cognópolis, né, já é alguma forma da gente vivenciar e ver o que dá certo, o que não dá certo, né, na compreensão de que, olha, como que eu vou, né, tentar propor isso aqui para o mundo inteiro se nem eu sei vivenciar isso aqui em escala pequena. Tá? Então, eu vejo nesse sentido, de que a Cognópolis ela pode ser um grande balão de ensaio nosso, para que a gente possa ver quanto de arestas que nós que achamos, né, que temos uma visão já mais ampla do mundo, né, às vezes, e às vezes não temos, né, conseguimos conviver de maneira harmônica ou não, e, vamos dizer assim, vivenciar a max-fraternidade ali dentro. Né? Quanto que a gente consegue? Quanto de arestas que nós temos que aparar para depois a gente falar assim, não, numa escala global isso aqui teria que ser muito ampliado, ou teria que ter uma série de outras modificações. Tá? Que então eu vejo assim, né? Então a Cognópolis elas podem, né? Elas geram essa condição, né? E o próprio processo intenso lá nosso de autopesquisa dentro do processo da Cognópolis é o que vai incentivar ou intensificar esse movimento. O que mais? Outra pergunta aqui: quais são os principais trafores que favorecem a interassistencialidade pró-Estado mundial? Oi? Desculpa, quais os principais trafores que favorecem a intraconsciencialidade pró-Estado mundial? E quais os principais trafais a serem conquistados para qualificar essa intraconsciencialidade? Tá? Essa pergunta eu vou responder na linha aqui dos próximos slides, tá? Então, eu coloquei aqui uma forma rápida, né, da gente pensar sobre isso, tá? Que é mais ou menos assim, aqui eu tenho uma visão egóica do mundo, né? Então, eu tenho uma visão de mundo onde eu estou olhando muito para mim, e às vezes até de maneira superficial, então eu não me aprofundo quem eu sou, tá? Depois você tem um indivíduo, uma consciência que ela tem uma visão grupal mínima, então ela começou a olhar para fora e às vezes começou a olhar um pouco mais para dentro de si mesma, mesmo que seja uma visão ainda precária, né? Então esse é um movimento de autopesquisa que leva a esse tipo de condição. E aí você tem uma consciência, por exemplo, com maior visão de conjunto. Então, essas setas para fora representam o alcance, por exemplo, da visão para fora, né? O quanto que a pessoa enxerga para além de si, para outras dimensões, para outros países, para outras condições, outras realidades, outras culturas, tá? Então, a gente pode fazer um paralelo aqui com a vivência mais egocármica, grupocármica, policármica, né? Então, só para a gente ter uma noção. E aí, por exemplo, se você tem um grupo, né, ao longo da história a gente vê isso, se você tem um grupo onde o predomínio da manifestação é uma manifestação mais egóica, né, a gente vê que cada indivíduo está caminhando numa direção diferente, então dá muita briga, né, muito conflito. Essa é uma situação conflitante. Tá? Então, predomínio aí das manifestações egóicas. Aqui embaixo a gente tem o fluxo do cosmos, quer dizer, enquanto o cosmos está caminhando numa direção, está todo mundo ali se batendo em outra direção, né, em diversas direções. É óbvio, isso aqui é um esquema muito simplificado, né? O fluxo do cosmos significa uma reta para lugar nenhum, mas é uma direção de convergência, né? Vamos dizer assim, tá? Quando a gente tem, por exemplo, algumas consciências que começam a vislumbrar a importância, né, da grupalidade, da interassistência, assim por diante,
você começa a ver algum movimento mais na direção do fluxo do cosmos, né? Mas ainda bem tacanho, né? E aí a gente fala da grupalidade. E mais à frente, quando você tem uma prevalência maior de características, né, de trafores, por exemplo, e aí eu vou tocar em alguns deles, trafores e trafais, mas quando você tem uma visão um pouco mais ampla das consciências, né, a gente consegue ver que o grupo, né, ele consegue, de certo modo, começar a caminhar um pouco mais na direção do que seria esse fluxo do cosmos. Então, isso é só um resumo do que seria, né, a manifestação mais harmônica das consciências. Então, quanto mais amplo você tem a vivência, mais você consegue, de certo modo, ter esse efeito halo nas outras consciências e melhorar a manifestação de todos. Então, voltando lá à pergunta da professora Cristina, principais trafores, né, que favorecem a intraconsciencialidade pró-estado mundial. O movimento de autopesquisa, ele é fundamental nisso, né? Então, toda a condição da gente tentar viver de maneira mais harmônica, né? Então, por exemplo, trabalhar anti-irritabilidade. Então, a irritabilidade seria um trafar, né, que dificulta a convivência, né, pró-estado mundial. O preconceito seria um trafar, né? As vivências, por exemplo, onde você a impulsividade, né? Hoje a gente está vendo, por exemplo, no mundo muita impulsividade. Então você vê redes sociais onde as pessoas recebem informações o tempo todo e elas sequer questionam o que está acontecendo ali e elas simplesmente passam para frente, né? Então você vê polarizações políticas, por exemplo, de opiniões, de governos e assim por diante, muito em função da velocidade com que as pessoas, de maneira imediatista, elas nem têm critério de avaliar nada do que está acontecendo, nenhuma informação que está chegando para elas, e elas simplesmente passam para frente, né? E muitas vezes, de maneira a priorista, elas passam para frente coisas que são erradas, né? Esse é o movimento, por exemplo, das fake news hoje. Então, isso dificulta a convivência harmônica, né? Harmônica em que sentido? Pró-estado mundial. Pró-estado mundial, a gente tem que viver numa condição de compreensão, de heterocompreensão. Então, se tem uma opinião diferente, eu tenho que tentar entender por que a pessoa pensa daquele jeito, né? Por que a pessoa tem aquela noção ou aquela visão de mundo, né? E não simplesmente ir atacar a visão de mundo dela de maneira a priorista. Tá? Então, o apriorismo seria um trafar grande, né, nessa dificuldade da gente criar um Estado mundial, né, a doutrinação dos outros ou tentar influenciar. Então, tudo que, vamos dizer assim, vai na direção do individualismo, né, de você ficar só com você mesmo e não promover reciclagem, são trafores que vão inibir ou dificultar esse fluxo de convivência harmônica. Por outro lado, com trafores, né? Então, todo o trafor, por exemplo, da investigação, de você querer saber mais, né? De você querer ser mais técnico, de você querer ser mais assertivo. Então, por exemplo, o trabalho com a intelectualidade, né? Intelectualidade em que sentido? Bom, se eu quero caminhar pró-estado mundial, é importante eu desenvolver a minha cultura. Seja a cultura histórica, a cultura parapsíquica, por exemplo, né? A cultura ampla, multidimensional, e a cultura, por exemplo, de religiões, por exemplo, de formas de manifestação do mundo. Então, vamos dizer assim, ir atrás, quem vai atrás de ampliar o processo intelectual de compreensão é um passo, tá? Não é a solução, mas é um passo de você falar assim, olha, agora eu estou vendo, vamos dizer assim, formas de manifestação diferente, né, no cosmos. Então, esse é um lado, né? A comunicabilidade, você interagir, né? Você fazer, sei lá, uma aula como essa, uma palestra, publicar suas ideias, né? Transmitir as suas ideias, até para que as suas ideias sejam rebatidas, né? E aí você começa a ver, por exemplo, os seus furos. Ah, isso aqui eu pensei, a outra pessoa rebateu com aquela ideia, não tinha pensado nisso, né? Então, esse movimento de comunicabilidade, de você trocar ideias, de você saber expor e também ouvir, né? Então, isso é um ponto forte aí no processo de acelerar a reciclagem. Você fala, você tem feedback, você reage e você observa, né, o que o mundo pensa sobre aquilo que você está manifestando, ou as suas ideias. Então, publicações, publicar verbete, publicar livro,
enfim, artigos, e você mostrar como você pensa é muito interessante. E o parapsiquismo de modo geral. Então, eu peguei a base, né, clássica que a gente vê lá do IPC, do Intelectualidade, Parapsiquismo, e a comunicabilidade, que é a tridotação consciencial, eles nos dão bastante visão, uma visão bem clara de trafores, né, básicos para a evolução. E o estado mundial é uma consequência disso, como eu estava mostrando aqui. Então, consequência de que quanto mais o indivíduo fica mais global, ele tem uma visão global, né? Tem aquela frase de que vamos ter uma visão global, né? Think global, act local. Então, pense globalmente e atue de maneira local, né? Então, você pensa de maneira mais ampla, considerando várias realidades e variáveis, mas você age com seus pares, né? Então, por exemplo, na CCCI, ver como é que o mundo funciona, ver as diversidades. Como é que eu estou ali com o meu vizinho? Como é que eu estou agindo com o meu vizinho? É de maneira... Estou considerando toda essa diversidade? Né? Estou considerando toda essa realidade? Então, esse é um aspecto. Tá? Então, assim, daria para citar muitos outros trafores e trafais, mas eu acho que vou resumindo por aqui, até porque a gente está com tempo, falta um pouco tempo aqui, 5 minutos, né? Aí outra pergunta aqui, professor Renato, qual a sua opinião sobre a importância da ortopensenidade como primeiro passo para vislumbrarmos a vivência do estado mundial cosmoético? Tá? Então, a ortopensenidade é fundamental. É fundamental porque esse diagrama que eu coloquei aqui, né? A ortopensenidade é quando você consegue alinhar, né, o seu pensamento com os seus princípios. Então, você tem um alinhamento do que você pensa, principalmente quando você consegue começar a isolar influências externas no seu pensamento. Então, o processo, a gente fala muito do assédio, né? Então, primeiro, eu consigo, né, conviver com ideias de outros, né, alheias. Eu sou subjugado a outras ideias ou eu tenho a capacidade de olhar as outras ideias, refletir sobre outras ideias e não me sentir ameaçado com outras ideias. Tá? Dentro dos movimentos religiosos, por exemplo, a doutrinação vai muito por isso. Né? Não, eu quero impor ao outro o que eu penso justamente para ficar confortável. Então, se eu conseguir convencer todo mundo a pensar igual a eu não tenho mais conflito. Né? Então, isso é uma forma imatura. A ortopensenidade vai no sentido contrário a isso. Quer dizer, eu tenho que compreender muito o que está acontecendo, mas eu tenho que saber muito quais são os meus princípios, ter isso muito claro, né? Para eu saber onde que eu quero chegar, o que eu quero fazer, né? E se eu estou de acordo com o fluxo do cosmos, ou se eu estou de acordo com os meus planos maiores. Então, eu consigo pensar de maneira mais... eu não gosto de falar retilíneo, porque retilíneo pode parecer que é uma coisa fixa, né, quadrada. Na engenharia a gente vê esse monte de linha vetor aí e fica muito, às vezes, bitolado com esse tipo de visão. Mas é de maneira correta, né, retilíneo de maneira, no sentido de correto. Tá? Você considera que o estado mundial é consequência da cosmoética vivida pela comunidade global? Sim. O estado mundial, ele, como eu falei anteriormente, né, ele vai ser uma consequência da nossa vivência enquanto sociedade. Então, quando a média, né, das consciências ela já estiver atuando ou trabalhando de maneira harmônica, ou tiver, vamos dizer assim, com princípios mais amplos, né? Então, assim, quando a gente fala de integração de culturas, né, a ideia do estado mundial, pelo menos como eu compreendo, vai chegar um momento em que os valores multidimensionais eles vão superar os valores intrafísicos, na média da sociedade. Nesse momento, né, a gente pode pensar que o movimento de autopesquisa, né, ele já vai ser mais natural na educação das pessoas. Né? Então, as escolas, ou seja lá como for a escola no futuro, né, nesse sentido, quer dizer, cada vez mais as pessoas tomando responsabilidade para si, em relação à sua autoeducação, buscar. Então, por exemplo, a priorização do autodidatismo, né, dentro do processo de escola, do que alguém estando lá na frente ensinando. Você teria muito mais gente orientando a pesquisa dos outros e ajudando com a sua vivência do que impondo que o outro tem que estudar ou o que ele tem que ser. Tá? Então, nesse sentido, a gente estaria, né, cada vez mais ampliando a manifestação. Então, quanto mais as pessoas estiverem voltadas para essa condição de autoevolução,
mas, naturalmente, a sociedade ela vai convergir para um convívio harmônico. Por quê? Porque uma premissa básica de evolução ela vai estar mais clara para todos, né, de maneira mais ampla. Então, aí você já vai ter sociedades que não estão mais brigando, né, muito, ou seja, um não está mais só olhando para o seu umbigo, né, mas sim está olhando de maneira mais ampla a manifestação dos outros, a compreensão dos outros, principalmente porque a partir da nossa autocompreensão, né, o movimento de autoconhecimento, é que a gente vai aos poucos conseguindo compreender os outros. Quer dizer, quanto mais a gente olha para si e vê uma série de trafalhos, uma série de dificuldades, e como nós conseguimos superar essas dificuldades, mais a gente olha os outros e enxerga, olha, aquela pessoa também pode ter os problemas que eu tenho, ou outros que ela tem. Então, você começa a conseguir compreender melhor. Então, essa vivência, né, é mais uma vivência sadia, mais uma vivência cosmoética. Quer dizer, você está mais alinhado, né, com seus princípios, né? Então, você atua de maneira mais cosmoética. Tá? E isso vai influenciar, obviamente, a vivência global, pelo menos é assim que eu penso. Então, o Estado Mundial ele é uma consequência das nossas ações, da nossa vivência. Tá? E eu acho que, por fim, aqui, tem uma frase do professor Jaime aqui, resumindo, né, o Estado Mundial. Então, a parapoliticologia vivida, né, a paradireitologia assistencial, a paradiplomacia conciliadora e a filosofia libertária substanciam e aceleram a concretização do Estado Mundial. Então, dentro das pesquisas, né, que nós fazemos dentro do paradireito, da paradireitologia, então a gente vê a parapoliticologia vivida, ou seja, ela na prática, né, não na teoria. A paradireitologia assistencial, então quando você está a serviço, né, do outro, da interassistencialidade. Tá? E a paradiplomacia conciliadora, então você está trabalhando para harmonizar as relações, né, das consciências, sua, dos outros, quem quer que seja. E a holofilosofia libertária, né, que esse é o propósito, elas substanciam e aceleram a concretização do Estado Mundial. Então, tudo isso vivido, vivenciado, vamos dizer assim, na prática, é que vai nos colocar nessa direção. Tá? Então, o Estado Mundial ele pode, por um lado, estar distante do ponto de vista cronológico, né, vivenciado de maneira mundial, mas ele pode, e na verdade é um para-dever de todos nós intermissivistas, de certo modo, colocar alguma coisa dessa em prática já. Né? Nem que seja em escala local, grupal, né? Ou dentro do grupo, por exemplo, da CCCI, ou seja lá qual for o nível, né? O alcance dessa manifestação. Tá? Então, era isso, pessoal. Esse é um resumo aí que nós temos, né, da paradireitologia. Então, paradireito significa mega fraternidade. Então, essa é a linha de atuação do paradireito. A gente chegar e ter essa visão global, né? Essa foto é muito interessante, que ela vê o mundo de cima, né? A gente, às vezes, fica muito aqui enfronhado dentro dos nossos problemas intrafísicos, ou da nossa cidade, ou do nosso bairro, ou agora da nossa casa, né? Porque tá todo mundo, a maioria das pessoas em distanciamento social, mas nós temos que pensar sempre de maneira mais ampla, tá? Então, essa é a ideia aí que a gente queria passar. Tá? Então, muito obrigado por todos, obrigado aí pela presença, agradeço aí as perguntas, as contribuições, e, enfim, é só uma ideia, né? O Estado Mundial ele tem que ser muito mais estudado, muito mais ampliado, né? Tem muita coisa interessante para ser vivenciada e muitas propostas, né, para serem estudadas de maneira mais profunda. Então, aqui foi só uma pincelada em alguns assuntos de maneira bem breve. Tá? Deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta. Opa, vou parar aqui. Tá? Então, finalizando aqui, vou colocar as próximas atividades da Juriscons. Tá? Cursos da Juriscons, né? Nós estamos agora
fazendo cursos de oficinas paradireitológicas, tá? Quem quiser saber mais sobre as atividades da Juriscons, deixa eu passar aqui. Nós temos tanto o Facebook da Paradireitologia, tá? Então, CI Paradireitologia está aqui, o Colégio Invisível da Paradireitologia, onde a Juriscons, em conjunto com o Colégio Invisível da Paradireitologia, ela publica, né, os eventos, as notícias, aqui está a palestra de hoje, outros eventos da Conscienciologia que estão acontecendo, tá? Então, tudo que está acontecendo em relação à Juriscons, ela está sendo publicado ou aqui no Facebook, ou no blog da Paradireitologia. Nós estamos em finalização aqui da construção do site novo da Juriscons, mas aqui é o site que nós mantemos também o funcionamento da divulgação das atividades do Paradireito, da Juriscons e do colégio. Então, aqui a palestra, outras conferências que aconteceram recentemente, dinâmicas. As dinâmicas presenciais, obviamente, estão suspensas nesse período, tá? Mas nós temos essas atividades. Ok? Então, vamos lá, só para ver se tem mais alguma pergunta. Que tal a Juriscons aprofundar em um tema, em um curso modular? Né? Bem interessante. Concordo. Que tal a Juriscons aprofundar? Ok. Tá, e por fim, pessoal, então, esses são os sites que nós temos para divulgar as atividades da Juriscons. Quem tiver... Em breve, nós vamos ter, na próxima semana, a oficina de condutas paradireitológicas. Então, essa é uma atividade que vai ser online também, Paradireitologia pelo YouTube. Então, aqui tem o canal da Paradireitologia, tá? Então, tem uma série de vídeos. Nós temos as web conferences, então aqui tem uma playlist com as web conferences todas. Aqui nós também temos todos os programas de rádio, tá? Que são gravados pela rádio RCI, que são os programas chamados Conteúdos do Paradireito, tá? Então, é um programa de rádio que, no momento, ele está suspenso, nesse momento da pandemia, ele está sendo reprisado, na verdade, nós não temos gravações novas, mas ele está sendo, os programas estão sendo reprisados, mas aqui no canal do YouTube, tá, vocês também têm acesso a todo o histórico de entrevistas que foi feito, tá? É um programa semanal, são entrevistas semanais que acontecem na Rádio RCI, e elas são transmitidas ao vivo pelo Facebook e pelo canal do YouTube, elas ficam gravadas logo em seguida. Então, esse é o cartaz do nosso próximo evento, que é a Oficina de Condutas Paradireitológicas. Ela vai ser online, vai ser coordenada pelos professores, a professora Maria Eugênia e o professor Fabrício, e o tema é o autoabsolutismo, tá? Então, ela vai ser no dia 28 e no dia 30 de abril. A carga horária dela é de 2h30 em cada dia, então de 19h30 às 22h. No dia 28, uma parte dela, e na segunda etapa, no dia 30. Tá? Então, o objetivo das oficinas é tanto debater os temas da paradireitologia, então nós temos técnicas, né? Usamos alguns recursos didáticos, alguns recursos, por exemplo, de leituras e assim por diante, tá? E um dos propósitos finais é você tentar começar a fazer algum tipo de cláusula do seu código pessoal de cosmoética. Então, ao final de cada oficina, isso também é proposto para os participantes, tá? Que definam pelo menos uma cláusula relacionada ao assunto discutido na oficina. Então, a ideia das oficinas é bem interessante, né? A participação em várias oficinas, onde você vai se aprofundando nos temas do paradireito. Então, essa próxima oficina vai acontecer agora no dia 28 e 30 de abril. Ok? Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Ver se tem mais alguma questão, acho que é isso. Tá? Então, nós vamos encerrando por aqui, agradecendo aí a presença de todos e nos encontramos nas próximas atividades da Juriscons. Ok? Obrigado, pessoal. Boa tarde.